Vamos que vamos. Obrigado você que está no rádio com a gente, na TV e na internet. O primeiro programa multiplataformas do Estado, você sabe, tá na hora. Vamos juntos, meus colegas já estão aqui na bancada. Como disse o Olavo, a gente vai começar a girar com os principais assuntos dos bastidores da política. A gente vai começar falando sobre a justiça que anulou a decisão que determinava a devolução de... o valor é exatamente de... Vou botar o óculos aqui porque, né? Vamos. É preciso se render, né, Diogo? Né? O tempo passa, o tempo voa. A devolução de mais de 141 milhões, gente. Esse dinheiro retirado do Itaqui. A gente vai falar sobre o assunto porque repercutiu aí. É claro que nesse momento em que a temperatura de Alcotrim está elevadíssima na política, tem argumento para todo lado, tem informação, contra-informação. Fala para a gente, então, dessa situação relacionada à questão que envolve a EMAP nesse período, 2017 e 2018. John? Isso. Boa noite, Adalberto, a todos. Na gestão do governador Flávio Dino. Só para lembrar, uma coisa é o discurso na Assembleia, contra, a favor, oposição, situação. Outra coisa é a decisão da Justiça. Exatamente. Há uma decisão da Justiça Federal, né, John? Em tempos de fake news, é importante a gente pontuar aqui o que é notícia e o que é comentário, por exemplo. Vamos lá. Perfeito. Isso aqui período de 2017 e 2018, Adalberto, durante a gestão do Flávio Dino, enquanto ele era governador, não é? O que acontece? Nesse período, o governo tirou esse montante que o Adalberto falou, de 141 milhões, que teve outra finalidade. E a Justiça Federal determinou, no caso da decisão de ontem, do juiz Clodomir Sebastião Reis, que o governo, portanto, devolva esse valor, não é? Que foi aí retirado na gestão passada do Flávio Dino. Ele acatou os argumentos de uma ação popular. O magistrado entendeu que a EMAP apenas administra as receitas portuárias, mas não detém sua titularidade, sendo ilegal o uso dos valores para as outras finalidades. Lembrando que essa gestão, Adalberto, da EMAP é uma concessão ao governo do Estado feita pelo governo federal. Né? A gente tem que lembrar isso. E acho que vai até ser discutida ela no ano que vem, né? Se renova, se não renova. Essa concessão que é feita pelo governo federal para que o governo do estado administre o porto do Itaqui. A ANTAC classificou a atuação do governo como uma retenção furtiva de recursos. A retirada foi feita por meio de ofícios da CEPLAN, que alegou excesso de capital social da empresa na época. O governo Maranhão, agora o atual governo, informou ainda que não foi notificado. E então, o governador da época, hoje o ministro Flávio Dino, não se manifestou. Não é? Nós, inclusive, aqui do Grupo Difusora, pedimos uma nota ao ex-governador Flávio Dino, claro, para mostrar o posicionamento dele também. Né? Faz parte aí do bom jornalismo, mas não tivemos até o momento nenhuma resposta do ministro em relação a esse período aqui, que exatamente como disse o João, compreende a gestão do Flávio. Uma decisão da Justiça Federal e como uma decisão em relação ao Estado, não a pessoa, né, Ricardo? Isso. Nosso Ricardo Marques, que é advogado, inclusive, fica claro que isso aqui é direto ao Estado. Por isso, cai no colo agora da atual gestão. Né? E, Adalberto, só para atualizar, eu até recebi agora há pouco uma outra decisão que anula, do próprio juiz, viu? O Clodomir Sebastião Reis, o próprio juiz que a decisão voltou atrás. Ele voltou atrás. Atualizando, dando F5 aqui. Pronto. A informação é isso aí. Isso. A gente dá a primeira. Informação mais atual. A mais atual é essa, que até o Ricardo é um juridiquês, mas o Ricardo vai explicar por que ele anulou essa decisão. Lembrando, né, gente, que dinheiro da EMAP deve ser aplicado no porto, não é? Não tem por que desviar esse dinheiro, tirar esse dinheiro para outra finalidade. Mas o Ricardo vai atualizar aí a decisão do próprio juiz Clodomir, que ele voltou atrás. Por que ele voltou atrás? Boa noite, Adalberto, Dilma, boa noite a todos. O juiz Clodomir, da terceira vara civil, né, da seção judiciária do Maranhão, juiz federal, portanto, ele havia dado uma decisão muito enfática, né, que determina que o governo do Maranhão devolva cerca de 141 milhões aí à EMAP, como foi relatado pelos colegas. E hoje já ele voltou com a decisão que havia dado, né? Diz que foi um equívoco e tal. Das duas, uma. Ou o meritíssimo, com todas as venhas, né, do direito, ou o meritíssimo não leu
o que assinou, e isso acontece muito. Os juízes não gostam que se diga que eles não leem as petições por completo, às vezes nem as sentenças, mas isso acontece muito, até pela carga, né? Pelo volume, né? Muito exato, processo, exato. muito. Eu conheço um juiz em Caxias que tem 15 mil processos. Como é que se dá conta? É humanamente impossível, né? E na Justiça Federal não é diferente. Então, ou ele não leu, ou recebeu alguma mensagem dizendo: o que é isso, camarada? E aí tornou, né? Eu creio mais na primeira hipótese, né? Que entrou lá, ele não se atentou, ele próprio fala, né? Que foi o processo foi colocado entre outros tantos, né? Que aí ele não se atentou para o inteiro teor da sentença que ele estava determinando. Isso acontece. Ele fala não deveria acontecer, mas acontece. Ele fala que na decisão, por erro, não é? Ele fala de equívoco, não é? Ele fala assim: por equívoco, esta ação popular foi incluída entre os processos aptos para a sentença, e fala: por erro, houve a assinatura de uma minuta de sentença, a qual não retrata ato de minha vontade, né? É o que Agora, ele fala aqui na decisão. fica uma pergunta que esse valor, 141 milhões, foi mesmo desviado da IMAP para outras finalidades? Há um amparo legal para que isso acontecesse? Qual a justificativa para isso ter acontecido? Então fica essa dúvida também, né? Ele volta atrás em relação à decisão, mas esses pontos precisam ser esclarecidos, né? De fato. Vamos em frente, são 19 horas mais 12 minutos, você mandando mensagem para o 2106-9403. Boa noite, Adalberto, parabéns pelo programa. Está na hora Maranhão, Aldo de Tianguá, no Ceará, acompanhando a gente naquele friozinho, que é bem característico lá da região, né? Um abraço também para o Milton, que está acompanhando a gente, ligado aqui na programação da Difusora News, também da Cádio Difusora 94 FM, aqui da TV Difusora também. Estou ligado em vocês acompanhando a programação aqui em Brejo. Vou só botar o nome aqui, identificar. Já já a gente volta com a rodada de alôs aqui, pessoal que acompanha a gente ligado aqui na nossa programação. Bom, a gente falava eu falei ainda há pouco sobre essa decisão da Justiça Federal, que ontem repercutiu na Assembleia, né? Nas redes sociais também, deputados se manifestando a respeito do assunto, dependendo do lado político que esteja. O caldeirão está fervendo de Ocutrim, e agora o tema da hora foi a cultura, né? O Carlos Lula enviou à CCJ um projeto que trata de aumento no valor dos cachês dos artistas maranhenses. Esse é um ponto. O outro ponto o deputado Rodrigo Lago criticou a rejeição do projeto prevendo 40% de recursos São João para esses artistas locais. E aí teve réplica, tréplica, teve aí a volta do Neto Evangelista, né, que também comentou o assunto da cultura. Ou seja, a cultura em debate, mas cada um aí defendendo, dependendo do lado que está, defendendo ou não esse projeto. Inclusive disseram lá que a cultura local ficou 12 anos sem reajuste de Ocutrim. Foi isso mesmo? Foi isso que ele falou, o Neto Evangelista, né? Ele disse que as atrações de cultura maranhense ficaram 12 anos sem reajuste de cachê, né? Foi em resposta aí, como você falou, o próprio deputado Rodrigo Lago. E esses 12 anos que o Neto Evangelista fala, só para ficar claro, ele faz uma crítica ao período dos dinistas no governo, né? Só para ficar claro. Exatamente. Ele argumentou que a proposta, né, é desnecessária, já que os 25 milhões previstos para cachês seriam integralmente destinados às atrações locais. Segundo ele, Neto Evangelista, artistas nacionais são contratados por uma produtora privada, sem uso de recursos públicos. Não é aquilo que o governador vem falando desde o ano passado, não é? Que é investimento, parceria com a iniciativa privada, não empresas, essa questão toda, não é? Mas a gente tem visto, Adalberto e Ricardo, que obviamente que a gente viu na programação tanto do ano passado quanto desse, vários artistas de renome nacional, obviamente, não é? Até com cachês elevados. Esse ano também da mesma forma. Aí as pessoas, notadamente, elas só observam mais esses artistas nacionais, não é? Até na programação que foi realizada. Mas eu já tive a informação que o governo vai fazer também, Adalberto, depois, na partir de agora, não é? Uma nova programação nos bairros, não é? Vai fazer nos bairros também com as atrações locais. E aí talvez seja nesse sentido aqui que o deputado Neto Evangelista está falando, desse incentivo aos artistas locais, né? Então vai ter essas atrações também, nova programação do governo nos bairros aqui de São Luís, também no interior do estado,
para também, obviamente, não é, fortalecer os artistas locais. Então, se a gente for considerar, John, as informações relacionadas ao Estado e ao município, só para a gente dar um equilíbrio do tom aqui, infelizmente os dois cometem alguns desastres. O governo do Estado fica devendo cachês há mais de ano para artistas, por exemplo, que se apresentaram. Vou dar um exemplo aqui. A ministra teve aqui, a ministra da Igualdade Racial, e artistas foram se apresentar lá e ficaram um ano sem receber. Eu vou até atualizar para saber se já receberam, mas mais de ano sem receber. Né? E no caso do município, a feirinha da cidade aqui, tão famosa, né, por todos nós, no centro de São Luís, tão importante a feirinha, que bom abrir espaço para o artista maranhense, mas paga o pessoal, porque desde o ano passado estão reclamando que não receberam o cachê, desde o ano passado, gente. Então assim, nessa hora, como dizia minha avó, o sujo não fala do mal lavado. Né? A vovó dizia isso. Né? Não dá para ninguém falar de ninguém. Seria bom que todos, né, tivessem um cuidado maior, um zelo maior em relação aos artistas locais. E aí fica, o próprio artista vai falando, rapaz, por que não tem, como é que não tem dinheiro se vem outros artistas nacionais para cá e são pagos? Né? Como é que fica a situação do artista local? Eles não sobem ao palco sem o cachê devidamente pago, né? Eles só vêm com no mínimo 40% adiantado e só sobem ao palco com o dinheiro todo, o cachê todo. Fica o espaço aqui para o Estado, para o município também se manifestar em relação a isso, porque essa reclamação chega por parte dos artistas aqui em relação a essa situação relacionada à cultura, tá bom? Vamos em frente, minha gente. Você ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Vamos girar aqui com o assunto, Ricardo. Você agora, a bola está contigo, porque aqui no Maranhão, um número significativo aqui, mais de 3 milhões de pessoas vão poder ter gratuidade na tarifa de energia elétrica. Esse assunto é importante, a gente puxa aqui para tratar do tema, porque tem muita gente que não sabe nem que tem direito, Ricardo, a esse benefício, né, do tarifa social. É verdade, Adalberto. É um número que de fato chama atenção, né? Isso corresponde a 47,2% da população do Estado que podem se beneficiar pelas novas regras da tarifa social de energia elétrica já a partir de agora, dia 5 de julho, né? E não tem dificuldade, né? Basta que a unidade, a casa, a família se adeque a algumas questões pequenas, fáceis. Por exemplo, tem que estar inscrita no CAD único, né? Idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada da assistência social, famílias inscritas no CAD único. E essa tarifa ela é concedida automaticamente para essas famílias que têm dinheiro. Detalhe, para receber, basta que a pessoa responsável pelo contrato do fornecimento, aquele nome que vem na chamada conta de luz, que a gente chama, né? Basta que essa pessoa esteja entre os beneficiários desses programas do governo que eu falei agora há pouco, tá? E não é necessário solicitar a distribuidora, né? Isso é muito importante, isso traz um impacto muito positivo para o dia a dia dessas famílias carentes, né? Mas revela, por outro lado, também ainda o nível muito baixo da nossa economia, né? Nós temos aí quase a metade da população, 47%, que consome a menos de 80 quilowatts mês, né? Hora mês. Quer dizer, isso é um parâmetro que serve para a gente ter uma ideia do gigantismo da nossa pobreza. Olha, ainda sobre esse assunto, só para a questão de justiça, é importante pontuar. Para além das normas que regulam o setor, a própria ANEEL, que tem feito um trabalho interessante de fiscalização, acompanhamento, há normas claras em relação ao que as concessionárias devem fazer, a Equatorial faz um trabalho gigantesco para levar informação às pessoas, seja para troca de geladeira, seja para informações outras relacionadas às contas, indo direto. Estão usando uma estratégia, inclusive, cada vez está mais perto das pessoas para levar essa informação na capital, no interior do estado, em lugares distantes. A gente está muito perto de bater aquela meta de 100%, Ricardo, de energia elétrica em todo o território maranhense. Isso é muito bom, é muito importante, né? A gente já teve momentos aí no passado de uma situação bastante complicada, né? A energia elétrica traz desenvolvimento, né? Acima de tudo, e a Equatorial faz um trabalho extremamente importante de levar informação às pessoas, inclusive informações sobre essas aqui relacionadas ao tarifa zero. Como eu disse, para além do que a legislação manda, um esforço
da empresa e um compromisso em levar essa informação para os usuários tem sido realmente muito grande. A gente precisa pontuar, né? A gente faz a crítica quando necessária, mas, claro, tem que reconhecer também quando o trabalho é feito, né? Tem que reconhecer. Você está correto, Adalberto. E essa questão da troca da geladeira, né? A geladeira velha, ela consome mais energia, né? Aí, em tese, era de se imaginar, não, o ideal era que tivesse todo mundo com geladeira velha para consumir mais. Só que para o meio ambiente não é bom, né? E a Equatorial, ela tem também além desse entendimento social, ela tem também esse cuidado com o meio ambiente e tem programa voltado ao meio ambiente também aqui no Maranhão. Isso é fato. Vamos lá, minha gente, você ligado com a gente, acompanhando aqui, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão, 19 horas mais 21 minutos. Diogo Coutrinho, o STJ decidiu não analisar um recurso do Ministério Público aqui do nosso estado contra o presidente da Câmara de São Luís, o Paulo Vitor, foi isso mesmo? O ministro Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, Adalberto, decidiu não analisar esse recurso do MP, que buscava reabrir, né, uma investigação contra o presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Vitor, naquela operação, o nome da operação Véu de Maquiavel, não é? O caso envolve a questão de emendas parlamentares, não é? E lavagem de dinheiro. O recurso foi rejeitado, segundo o ministro, por uma questão técnica. Ele entendeu que faltava o chamado pré-questionamento. Olha aí, Ricardo, esse termo juridiquês aí. Ou seja, os pontos questionados não haviam sido analisados antes pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O que impede o STJ de manifestar. Ou seja, jogou a bola para o TJ, não é? Jogou a bola para o TJ. A investigação havia sido trancada no mês de julho do ano passado, após o TJ Maranhão considerar que o inquérito estava contaminado desde o início por suposta perseguição e extorsão praticadas pelo promotor responsável, com base na teoria do fruto da árvore envenenada. A gente lembra do caso daquele promotor que o próprio Paulo Vitor ali... o Zanoni, né? Zanoni externou na tribuna da Câmara, vocês lembram disso? Sim. Né? Que ele, em troca de cargos, né? Aquela coisa toda lá na Câmara Municipal. Externou admitindo também que fez a negociata com o promotor, né? O Ministério Público já recorreu da decisão e a defesa do vereador Paulo Vitor afirmou que a decisão do STJ confirma a correção técnica do arquivamento das investigações. Né? Então, aqui, já que a gente jogou a bola para o TJ, que o TJ também, portanto, Adalberto e Ricardo, se manifeste, não é? Já que eles entendem que não houve, portanto, por parte do Tribunal de Justiça necessário a análise, não é? Dessa questão dos pré-questionamentos. Maravilha. Agradecendo a Célia Mendes, que está acompanhando o programa aqui, diz que está ligadinha já no nosso Tá Na Hora. Obrigado, viu? Acompanhando a nossa programação aqui, uma pessoa que mandou uma mensagem falando sobre ticket de alimentação aos terceirizados. Não disse aqui o nome de qual é a empresa que está atrasado, e pediu para não revelar o nome da pessoa que mandou a mensagem. Tudo bem, a gente respeita, né? A artista multimídia João de Deus acompanhando a nossa programação aqui. Vai fazer um tributo a Maria Bethânia, mandou mensagem para nós aqui, ouvindo a Rádio Difusora News, acompanhando a nossa programação também. Nessa quinta-feira, você consigo... porque tem muita mensagem aqui, para encontrar o nome, não mandou o nome, está difícil aqui, não consegui localizar, mas a gente agradece você que está acompanhando a gente, mandou mensagem para nós. O Joanete, do Outeiro Cedral, acompanhando a gente também e mandando um abraço para a gente, audiência diária. No Parque Vitória, Leonice Costa. Maravilha. Já tocou aqui a sirene, rapaz. Significa bye-bye até amanhã. Feriado dessa quinta-feira, Corpus Christi, mas estaremos aqui com o nosso Tá Na Hora Maranhão. Obrigado, John. Nosso Diogo Coutrinho, Ricardo Marques também voltando na sexta-feira para pegar uma folga, rapaz. Como é ter Isso é coisa de Ameliane. Ter chefe bom não, isso. Não, deve ser Ameliane. Essa bondade veio de um coração feminino, eu tenho certeza. Olavo Sampaio segue com o nosso Tá Na Hora. Boa noite para você, até amanhã.